Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Sou o professor Silvio e o tema da aula de hoje é sobre função polinomial do primeiro grau. Conteúdo importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Silvio, função polinomial do primeiro grau. Os descritores abordados aqui são dois. Reconhecer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau por meio de seus coeficientes e reconhecer a representação algébrica de uma função do primeiro grau dado o seu gráfico. Vamos lá então? Super jovens, eu vou começar com esse modelo, o exercício do gerente. Osias é gerente financeiro de um grande banco. Para exercitar-se, costuma correr diariamente, mantendo um ritmo de 6 km por hora. Ok. Quantos metros ele corre a cada minuto? Aí a gente pensa o seguinte, como 6 quilômetros são 6.000 metros e 1 hora 60 minutos, Osias correrá então 6.000 metros em 60 minutos, o que dá a ele 100 metros por minuto. É só um exemplo para vocês, tá bom? Eu vou colocar isso numa tabela. E a tabela a gente visualiza essa ideia melhor. Olha só, tempo, distância. Então, a cada 10 minutos, ele percorre 1.000 metros. 20 minutos, 2.000 metros. 30 minutos, 3.000 metros. 40 minutos, 4.000. 50, 5.000. E 60 minutos, 6.000 metros, que foi a corridinha que ele tem ali diariamente. Aí que nasce a noção de função. Então, se vocês observarem que nesse problema que foi proposto, há uma correspondência entre o tempo e a distância. E até uma correspondência interessante, que você viu que a cada 10 minutos, ele percorre 1.000 metros. Uma questão se meio que na proporção. Então, se eu dobrei o tempo, eu dobrei o percurso. Se eu tripliquei o tempo de 10 para 30, então andei 3 vezes mais, de 1.000 para 3.000 metros. Então, a cada tempo, conforme você pode observar aí, existe uma única correspondente, que é o quê? Que é a distância. E aí vem para você, então, o seguinte, que a distância percorrida aqui, ela está em função do tempo, não é? Porque para cada valor do tempo ficou o quê? Determinado um percurso ou um único valor da distância. Como eu já disse, 10 minutos, 1.000 metros. 20 minutos, 2.000 metros. 30 minutos, 3.000 metros. Daí, super jovens, é onde a gente aproveita o exemplo e cria essa ideia aqui, onde eu posso dizer para você que o y, ele representa a distância percorrida, tá? E o x representa o tempo acontecido. Então, coloque aqui 100 vezes 10 minutos, 1.000 metros, tá ok? 100 vezes 20 minutos, 2.000 metros. 100 vezes 30 minutos, 3.000 metros. Então, é aí que a gente coloca para você que para cada valor de x, corresponde um único valor de y. Aí nasce a função. Dizemos que y é função de x, dado por essa fórmula, que pode ser escrita nos dois formatos que representam uma coisa só. Y é igual a 100x, ou y é a função de x em que x é multiplicado por 100, ok? Lê-se y é igual a f de x, ou y é função de x. Belezinha de crioulos, ok? Vamos lá então, a teoria. Para que uma função polinomial ela seja de grau 1 ou de primeiro grau, não é? A lei de formação dessa função deve ser nesse formato. Então, fx é igual a ax mais b. Esse azinho aqui, jovenzinhos, ele não pode ser diferente de zero. Quer dizer, não pode ser igual a zero, perdão, tá? Ele necessariamente tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque senão ela fica uma função contínua, uma função constante, né? Então, tem o a e b pertencente à família dos reais e esse a necessariamente ele é diferente de zero. Tá aqui um exemplo para vocês. Letra A. F de x, 2x menos 3. Quem é o azinho? O azinho de amor, 2. E o b de bacana, menos 3. O f de x é igual a menos 2x mais 3. O nosso azinho, menos 2. E o bzinho, mais 3 para vocês, ok? Vamos visualizar isso aqui no gráfico, porque toda função do primeiro grau, ela também pode ser representada graficamente. E esse gráfico geralmente é o quê? Ele é constituído de uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Quem define se ela cresce ou decresce? O azinho. Pode perceber aqui, que eu coloquei
que quando o Azinho é maior do que zero, o Azinho é positivo, né? Então fica uma reta crescente. Dinheiro no bolso, o sorriso cresce, não é? Nesse caso ali, e se o Azinho for menor do que zero, professor Silvio? Aí decresce, né? Dinheiro sumiu, sorriso caiu, não é? Então desceu ali para você. 2 exemplos, ó. Seja a função x, em que eu tenho menos 5 mais 3x. Quem é o Azinho na história? O 3, o coeficiente aqui nessa função. E o termozinho independente ali, o menos 5. Vamos lançar uns valores aleatórios? Suponha-se que eu lance 0 para o valor de x. Se eu coloco 0 vezes 3, 0. Todo número multiplicado pelo 0 é sempre 0. Menos 5 mais 0, menos 5. Vamos considerar que o x seja 1. 3 vezes 1, 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Suponha agora que o x seja 2. 3 vezes 2, 6. Tá? Menos 5 mais 6, mais 1. Então percebam vocês que a reta ela vai crescendo se eu fosse lançar esses valores no gráfico. Isso aconteceu por quê? Porque o elemento A, que é o acompanhante do x, não é? O numeral ali que acompanha a variável x, você viu que o que? Ele é positivo, né? Aqui, ó, seja 3 em toda a situação. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, por aí vai, ok? Na situação 2, onde o gráfico ele é uma reta decrescente, nós já temos o quê? Ao invés de ser mais 3x, coloquei para você menos 3x. Percebeu? Troquei o sinal ali para você ver, né? Então, se eu lanço 0 para x, 3 vezes 0, 0. 5 menos 0, 5. Ponto, acabou. Não é? Lança-se 1, o número 1. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Observe que agora houve uma queda, né? De 5 caiu para 3. Enquanto no caso anterior, viu que havia ocorrido um acréscimo de menos 5 para menos 2. Foi subindo. Então, o que foi subindo, lá vai descendo. Se eu lançar o 2, professor Silvio, posso? Pode. Pode colocar o valor que você quiser, Dom. Fica à vontade, tá? Se eu colocar o 2 lá, 3 vezes 2, 6. 5 menos 6, menos 1. Percebeu? Então, a cada valor que eu acrescento, que eu dou para a variável x, eu defino um valor para y, que representa o quê? Né? O fx para a gente aqui, ok? Então, reta crescente quando o coeficiente A é positivo. Sorriso feliz, a reta crescente, tá ok? E ali, ó, decrescente quando A ele é menos ou ele é menor do que 0, ele seja negativo, ok? Beleza? Tá aqui um esboço para você, né? Quem é o A e quem é o B? O A ele é conhecido como a taxa de variação de y em função de x, e o B é o coeficiente linear, ou eu costumo dizer, o termo independente, o solteiro da situação, não acompanha ninguém, tá? O A sempre está associado a uma variável, x, como é o nosso caso aqui do exemplo, ok? A positivo, reta crescente, A negativo, reta decrescente. Beleza? Ok para vocês? Vamos resolver alguns, não é? A teoria é gostosa, tranquila, mas fazendo exercício a gente visualiza melhor, beleza? Ó, temos aqui, situação 1. Vamos representar graficamente, né, no plano cartesiano, a função f de x, que é igual a menos 3x mais 6. Super jovens, 2 maneiras de resolver. Você pode estabelecer um critério em que você adota para x o valor de 0, definindo então ali aonde a reta vai cortar no eixo da ordenada aqui, que é o y, ok? Fique à vontade, não é? Ou você pode lançar valores aleatórios, como eu lancei ali na tabelinha ao lado, tá? Então, suponha você que o x seja 0. Então, menos 3 vezes 0 é 0. 0 somai-vos com 6, então 6. Então, a reta vai cortar aqui no eixo y exatamente no ponto 6. Então, para x igual a 0, o y vale quanto? 6, não é? Depois, se eu quiser determinar onde essa reta corta no eixo x, digamos assim, eu jogo então 0 para o valor de y, tá? Então, se eu colocar lá assim, ó, para 0, y, eu tenho 2x. Vamos ver lá no exemplo que eu coloquei para vocês? 0 para x, menos 3 vezes 0, 0, somai-vos com 6 é 6. 1 para x, menos 3 vezes 1, menos 3, somai-vos com 6, fica mais 3. Ou 2 para x, menos 3 vezes 2 é igual a menos 6, somai-vos com 6, 0 no caso então, tá bom? Fique à vontade. Você pode fazer uma construção direta usando essa argumentação no quadro, né? Ou caso você deseje,
você pode montar também uma tabelinha ali e lançar valores aleatórios que você chega no resultado da mesma maneira. Tudo bem? Situação 2. Vamos representar o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1, não é? Nesse caso, como eu estou conversando com vocês, expondo aqui com mais detalhes, tá? Eu construo aqui uma tabela, tá bom? E geralmente essa tabela ela tem que ter pelo menos três valores atribuídos para x, para você definir o valor de y e ter uma construção, como se diz, com uma nitidez mais legal, ok? Foi o que eu fiz, eu lancei 6, lancei menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, tá? E para cada valor que eu atribuí para x, eu encontrei um único resultado para y, conforme você pode ver. Ah lá, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Olha aqui no gráfico então, né? Então, para x igual a menos 2, tá ok? Eu vou encontrar aqui, né, o valor de menos 5. O gráfico aqui ele vai combinar de acordo com a tabela que foi construída ali para você. Tudo bem? Ok? Aí, só mais um para você aqui. Suponha que o x seja 0. Então, 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Tá ok? Suponha que o x seja mais 3. Mais 3 vezes 2, mais 6. Mais 6, somai-vos com menos 1, mais 5. Conforme você pode ver também. Beleza? Belezinha de Creuza? Olha só a situação 3, não é? Um motorista de táxis cobra R$ 3,50 da bandeirada, valor fixo, mais 70 centavos de real por quilômetro rodado, que é o valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. 18 quilômetros para você. Vamos ver qual é a dele? Olha só. Função que define o valor a ser cobrado por essa corrida de x quilômetros foi 0,70x, porque ali é a variável da quilometragem corrida, né? O x vai representar os quilômetros acontecidos nessa viagem, tá? Mais 3,50, que é a bandeirada ali de saída. Deu partida, entrou no carro, passou o cinto, 3,50 já está pagando. Né? Mais barato que uma passagem de ônibus nesse caso. O valor a ser pago por uma corrida de percurso igual a 18 quilômetros vai ser resolvido de qual maneira, professor Silvio? Basta que você substitua a variável x, que representa essa quilometragem, por 18. Uma vez colocado aqui 0,70 vezes 18, eu vou encontrar o resultado de 12,60. Estou multiplicando aqui. E vou somar com aquele valor fixado ali, que é o 3,50. Fazendo essa soma, então, temos o quê? R$ 16,10 é o valor dessa corrida, tá bom? Uma observação. Quem é o azinho dessa função? O 0,70. Viu que ele é diferente de zero? Ele pode ser positivo, pode ser negativo, inteiro ou não inteiro, racional ou irracional, não importa. Mas ele tem que ser diferente de zero. E quem é o termo independente, o termo solteirão da questão? 3,50. É o Bzinho, ok? Belezinha? Olha outra aqui para você. Vamos determinar os zeros das funções a seguir. Y que é igual a 5x mais 2 e y que é igual a menos 2x. Letra A e letra B no caso, não é? Se eu quero definir o zero das funções, eu atribuo o zero para o y e defino quem? O valor de x, não é? Colocando então aqui no lugar de y zero, eu terei 5x mais 2 igual a zero. Isolando o elemento x, fica então x igual a menos 2 sobre 5, ou menos 2/5. Então, o zero dessa função, 5x mais 2 é o quê? Menos 2/5. Graficamente, o azinho não é o 5? O 5 não é positivo? Sim, professor Silvio. Então, reta crescente, ok? Positivo, sorriu para cima, cresce, vai embora, não é? Na letra B, y é igual a menos 2x, né? Nesse caso, quanto vale o Bzinho aqui, só por curiosidade? O termo independente, o solteirão da questão? Zero. Ele não aparece ali, não se apresenta ali, não é? Mas o Azinho está lá, ó. Olha lá, ó. O Azinho é menos 2, não é? Então, lançando-se zero para o valor de y, menos 2x igual a zero, x é igual a zero por menos 2, resultado desse valor vai ser quanto? Vai ser zero. Então, o zero da função y, tá ok? Será menos 2x, né? E o valor de c vai ser quanto? Vai ser zero, ok? Então, graças a vocês aí pela oportunidade e até a próxima. Mas não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com a professora Joanete, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima,
Forte abraço. Valeu.